Bom, Marcelo Gastaldi é um jovem dublador, tem mais ou menos de profissão que vocês não são um pouco em idade. Mas eu queria mostrar para vocês, a palavra vai ser do Marcelo, mas antes, aquela história do louco do peito, né? Eu quero mostrar uma série de coisas que a gente vem guardando ao longo do tempo. E hoje, por coincidência, o texto que eu vou mostrar do Marcelo, ele não conhece a edição desse texto. Mas esse ele conhece. Porque hoje nos ocorreu de apanhar na minha sala agora, 10 minutos atrás, uma experiência que a gente fez em fevereiro de 80, porque naquela época já nos preocupava o problema da dublagem do videotape, aquilo que a gente vive discutindo, da falsidade e da não falsidade. Eu vou mostrar um monólogo e um diálogo dele no palco do programa Silvio Santos. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque a gente vai assistir 2 vezes. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção para verificar quais são as diferenças de um para o outro. Depois a gente fala sobre isso mais tarde. Dos 7 erros, né? Vamos lá. Teste, dublagem de som, palco, monólogo. Existe o caso do artista inveterado. Nasceu para ser artista, mas, coitado, só ele sabe disso. E exatamente por isso ele continua na perseguição. E vem a frustração, desilusão, depressão. Começa a fraquejar o coração, mas o artista não desiste, não. Qual o quê? Tudo isso é motivo para uma reação, para um sentimento que não se sente, um espelho, uma mulher, uma situação. E então o artista mente. E mente tanto que começa a confusão, pois ele não sabe mais se ele compreende ou se ele é compreendido, se ele quer ou se ele é querido. Talvez ele não queira o quê? Mais um dia chega a oportunidade. Câmeras à sua frente, luzes em profusão. Lá está o artista suando vaidade. Mas como de praxe, a alegria dura pouco. É tamanha a emoção que o artista morre louco. E assim termina o início. É o caso do artista inveterado. Nasceu para ser artista, mas, coitado, só ele sabia disso. Bom, agora vamos fazer o diálogo. O diálogo. Para ver se o som fica bom ou se vai se transformar lá numa balela. Vamos lá. Desculpe, eu estava no fim do corredor, ouvi meu nome e entrei correndo. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Mário Vilela. Não, ninguém falou em Vilela, senhor. Eu falei balela. Balela. Eu me enganei. Não tem problema. Mas o senhor dá licença, eu estou fazendo um teste de som aqui. O Valentino falou, quando chamasse meu nome... Não, Valentino não tem Valentino aqui, senhor. Eu estou fazendo um teste de som para dublagem, o programa acabou, todo mundo está querendo ir embora, entendeu? Não tem mais, é um teste. Nossa, acabou o senhor. programa. Que seu Silvio? Pelo amor de Deus, fala isso. Seu Silvio. O senhor ao vivo é diferente. Seu Silvio. O que o senhor veio fazer aqui? Cantar, turno de cantor. Estou lá atrás aí, desde as 9 horas da manhã. O senhor veio cantar o quê? Eu ensaiei. Vem, você bem sabe que... Ah, mas essa não é boa. Essa não fica boa na sua voz. O senhor tem que cantar um outro negócio, um negócio que com mais ênfase, entendeu? A gente nota que o senhor tem uma voz assim, forte. Obrigado. Tem uma outra. Tanto tempo de nós dois, não sei porquê, tudo depois. Também não. Não fica uma melhor assim. Barítono. Barítono, isso. Adeus, essa é boa. Muito obrigado. Olha, deixa, eu acho que já chega, já deu pra gente ter a ideia. Obrigado, Banque, desculpe do trabalho. Atenção. Fevereiro de 80. Teste, dublagem de som, palco, monólogo. Existe o caso do artista inveterado. Nasceu para ser artista, mas, coitado, só ele sabe disso. E exatamente por isso ele continua na perseguição. E vem a frustração, desilusão, depressão. Começa a fraquejar o coração, mas o artista não desiste, não. Qual o quê? Tudo isso é motivo para uma reação, para um sentimento que não se sente, um espelho, uma mulher, uma situação. E então o artista mente. E mente tanto que começa a confusão, pois ele não sabe mais se ele compreende ou se ele é compreendido, se ele quer ou se ele é querido. Talvez ele não queira o quê? Mas um dia chega a oportunidade.
câmeras à sua frente, luzes em profusão. Lá está o artista suando vaidade. Mas, como de praxe, a alegria dura pouco. É tamanha a emoção que o artista morre louco. E assim termina o início. É o caso do artista inveterado. Nasceu para ser artista, mas, coitado, só ele sabia disso. Bom, agora vamos fazer o diálogo. O diálogo, para ver se o som fica bom ou se vai se transformar lá numa balela. Vamos lá. Opa, Vilela! Desculpe, eu estava lá no corredor e vi meu nome intercorrendo. Ouviu seu nome? Como é seu nome? Mário Vilela. Não, mas ninguém falou em Vilela aqui. Eu falei balela. É balela. Eu me enganei. Não, não tem problema. O senhor, dá licença, estou fazendo teste de som aqui Mas para... o Valentino falou quando chegou... Não tem Valentino aqui, sabe, senhor? Eu estou fazendo um teste de som para dublagem, o programa já acabou, todo mundo querendo ir embora, entendeu? Não tem, tá tudo um teste aqui, tudo bem. Seu Silvio, pelo amor de Deus, não fala isso aqui, seu Silvio, pelo contrário. O senhor ao vivo é diferente, seu Silvio. Eu não sou seu Silvio, não tenho nada a ver com o seu Silvio. O que o senhor veio fazer aqui? Cantar, trono de cantor. Estou atrás desde as 9 horas da manhã. E o senhor veio cantar o quê? Ensaiei. Ei, você bem sabe que... Ah, mas essa não é boa, essa não fica bem na sua voz. Só tem que dar um outro negócio, assim, um negócio com mais ênfase, entendeu? Tem que, né, que o senhor tem uma voz bastante forte. Obrigado. Tem uma outra. Tanto tempo de nós dois, não sei por que tudo depois. Não, também não. O senhor tem que cantar um outro negócio, assim. Barítono. Barítono, isso, Adeus. Adeus, essa é boa, muito obrigado. O senhor pode ir. Bom, agora, mas, tá, deixa, eu acho que já chega, a gente já... Não dá pra dar, agradece o Salatiel, obrigado, Elbanque e tudo. O que tem de diferença nisso daí? A segunda dublagem. Tiro. Tem que ter, Mas sentiram falta de sincronismo. O som também tá diferente, tipo aquele negócio que a imagem tá aqui, o som aqui, o Renato já falou bastante. Dublado pelos próprios atores. Tanto aqui, Mas tanto tá o Marcelo diferente, quanto o outro né? se dublou. O que foi mais gritante que fez com que vocês percebessem que existia uma diferença foi o sim ou foi o som? O som, eu achei o som. Mete o som. Foi uma tentativa de a gente conseguir fazer com que a voz saísse da boca, né? A gente foi lá no palco, no auditório grande, para ver se o som tem muita diferença do som gravado aqui dentro do estúdio, a cabine e tal. No som do palco, tem outros sons atrás, tinha martelada, Vozerio. tinha vozerio. Aqui no segundo também tem um leve vozerio. Tem um ruído, tem uma Mas as sujeira. marteladas não, Mas não é tinha. diferente, né? Diferente. Quer dizer, nada como o Aquelas original. coisas mesmo, de ambiente. ambiente. Posso? Com vocês, Marcelo Gastão. De novo. Não pode interromper. Marcelo, vem aqui, não fuja, mas tá aqui no chequinho pra gente, não, Marcelo? É isso, é um chequinho frio aqui. Acontece o seguinte, o Pires é um dos eméritos dubladores que nós temos, aliás, numa casta não muito grande, né? O nosso elenco de vozes, sendo uma profissão assim de mão de obra especializada, é pequeno, né? E o Pires é um dos bons dubladores que nós temos. Mas a coisa que ele melhor fez até agora, não sei para aqueles que são mais saudosistas, que lembram quando o Oscar era apresentado por Bob Hope, que para nós nunca disse piada alguma, mas que para os americanos foi considerado o maior comediante da época, o Pires fazia o Bob Hope, aliás, é o Bob Hope. O Pires é o Bob Hope. Ainda pagou o almoço hoje. Marcelo, diz então sobre o teu trabalho. Meu trabalho é pagar os caras aqui, entendeu como é que é? Aí os caras vêm e falam, como é, amigo, vai pagar? Nós ganhamos por hora, vocês não vão fazer greve e tal, olha aí, ó. Ó, dá uma sacada aqui, bicho. Olha. Esse é o nosso trabalho. Lógico que durante esses 31 anos eu tenho 10 a mais que o Pires de profissão, que eu comecei com 1 ano de idade, ele começou com 46. Garoto prodígio. Então, mas nesses 31 anos nós não vivemos a época toda pagando, né? Nós também recebemos alguma coisa, né? E recebemos por alguns trabalhos que nós já fizemos aí durante esses 31 anos. Agora, se você perguntar para mim o que eu fiz, eu vou lembrar de algumas coisas, porque teve, por exemplo, uma época que a gente dublava, o Pires deve lembrar, numa firma aí que tinha 4 estúdios, que a gente entrava no estúdio, que o seu anel tá na tela, uma carta pro senhor, saía de lá, eu entrava lá falando, meu amor, eu te amo, saía de lá, então, aí eu falei, o que você dublou? Não sei. Entrei em 4 estúdios, dublei um monte, eu não lembro, não sei, nem marquei o que era que a gente...
Ou seja, era um trabalho assim muito grande. A gente entrava 8 horas da manhã e saía às vezes 11 horas da noite na dubladora. Então você só via o Catex na frente. O dublador é o viciado em Catex. Entendeu? Agora, não posso reclamar, sinceramente, é uma coisa que muita gente acha inglória ou ingloriosa, né? A arte de dublar, mas eu gosto muito de dublar. Não gosto de dirigir dublagem, é um negócio meio cansativo. Obrigado. Não é que tinha uma sombra aqui, agora já melhorou minha sobrancelha, tá mais bonita. Então, mas algumas coisas são gostosas de fazer. Ou seja, dublar é gostoso, é muito gostoso dublar, principalmente quando você teve a oportunidade de fazer algumas coisas que na época eram consideradas indubláveis, tais como Jello Luz, né, e outras coisas do gênero que muito nos deixam satisfeitos, né, muito alimentam muito. O produtor está passando aqui, passa por baixo, ninguém vê, eu falo, se meus amigos, estamos aqui hoje muito contentes, todos os braços cubanos, ou braços cubenses, ou braços cubinos, já leu o que é? Enquanto eu falo, você passou então a nossa entrevistadora, qual é o babado aí? É o salário dos dubladores. Bom, mas nós conversamos, cara, nós estávamos falando, olha... Bom, O sistema. Os dubladores conseguiram de não sei quanto tempo pra cá, o Pires até pode me dizer... 78 pra cá. De 78 pra cá, nós conseguimos... Porque antes de empresário eu sou um dublador, né? Eu estou empresário aqui por acaso. Os caras conseguiram enganar os caras e me puseram aqui para tomar conta dos dubladores, mas eu sou eu sou um dublador antes de mais nada, um ator. A grande conquista, o pagamento por hora, desde 78, exatamente, Márcio. Então hoje, falando assim diretamente, né? O dublador em São Paulo está ganhando 452 cruzados por hora, certo? Só que acontece que o dublador muitas vezes ele vem aqui no tempo das vacas magras, vem aqui, dubla 2 horas num dia e vai voltar a dublar dali 20 dias. Então por isso existe uma defasagem muito grande, porque o trabalho vem, quando tem bastante trabalho todos ganham razoavelmente bem, né? Razoavelmente bem. Agora, quando não tem trabalho, ele pode até ganhar 1000 cruzados por hora, que vem faz 2 horas durante 15 dias, vai ganhar 5 pau por mês, quer dizer. Então, por isso que normalmente o dublador se vira, quer dizer, ele tem algumas firmas de dublagem, né? Em São Paulo, no Rio, o dublador vai em todas as firmas, dublar em todas as firmas, aqueles que são bem vistos pelos outros donos de firmas, né? E também o dublador faz outras coisas, trabalha na novela, faz uma ponta no humor, um programa de humor, quer dizer, o dublador tem que se virar bastante para poder alcançar um dinheiro razoável para poder viver. Fala pra gente sobre as perspectivas de 88, o que vocês têm programado? Não tanto porque existe mesmo trabalho, que de fato está chegando mais trabalho. Acredito que pelo menos até o meio de 88 a gente vai ter um bom percentual de lucro, de trabalho para essa mão de obra, mas principalmente porque nós estamos quase no fim do ano e a gente sempre tem que acreditar que o ano que vem será melhor, né? Bom, você falou que fez vários personagens, tá, nesses 31 anos de carreira. Você se lembra de algum deles para mostrar pra gente aqui? Jesus. Nem Fred, não sei se vou lembrar, mas eu vou tentar. Mas pare, eu fiz o professor Aloprado, por exemplo. Eu faço o super-herói americano, não sei se vocês assistem, eu faço Não contavam com minha astúcia, né? Esse é o Chaves. Chaves não, Chapolin. Foi sem querer querendo. Esse é o Chaves. Eu faço o... Acabou. Pare de bater! Eu sinto muito, eu não achei uma outra maneira de chamá-lo à porta. O senhor é Arthur Marmota? Posso falar, né? Deve. Eu confesso para vocês que eu estou um pouco nervoso. É verdade. Porque a gente dá muita importância
Mas eu vou procurar não me estender muito, eu preparei aqui isso. Pode ser para vocês pequeno, não vou falar muito. Não, vou pegar esse aqui, vai ser um pouco, né? Vou deixar para a próxima aula. Mas eu preparei mesmo alguma coisa, né? O que é dublar? É aquele negócio, o cara faz a pergunta do bom, tomara que ele mesmo responda, né? Se não tiver que responder, vai ficar chato. Até eu lembro quando eu estudava, né? O professor dava aula e tal. Todo mundo entendeu? Eu ia dizer que não tinha entendido nada, olhava pro lado, estava todo mundo assim. Puxa, você viu que a gente se sente um pouco inferiorizado, a gente superestima as pessoas, né? Simplesmente dublar é traduzir, é verter, é tornar inteligível para o telespectador aquilo que está sendo exibido. A gente diz telespectador porque sempre entre o intérprete, aquele que está transmitindo, e o espectador, aquele que está recebendo, existe uma separação, que é a tela. Quer dizer, existem outras coisas que separam o transmissor do receptor, né? Por exemplo, a distância do microfone, por exemplo, né? O teor da cena. Às vezes você tem que estar gritando, então você está numa colocação um pouco mais longe do microfone, outras tem que estar falando baixinho, né? Ou então também a potência daquele microfone. Determinada marca de microfone se pega melhor, né? Mas sempre existe o microfone, aquele inimigo mortal da gente, né? Está ali, ele está olhando aqui o microfone, parece uma cobra que está querendo engolir a gente, né? Aí começa a ficar nervoso, né? Você tem que falar para que sair a voz, depois começa a não sair, né? A gente ensaiou tão bem em casa, chega ali, ou então o contrário, vê o microfone e acha que, né? Tá ótimo, o microfone está ali expectante, esperando o nosso talento, a nossa, né? Então a gente já fica todo contente. Meu amor, eu estou aqui. Ô, meu amigo, você faz aquele lá, ó, uma carta para o senhor. Meu amor, você pode deixar que não é com você. Né? Bom, há também o foninho. O foninho é aquela coisinha que entrou no ouvido, que vocês já estão, né, acostumando, estão se familiarizando com ele, que é o que traz a voz daquilo que a gente pensa que é original. Que muitas vezes é, mas muitas vezes pode não ser. Né? Muitas vezes a gente está assistindo um filme, está dublando em português, um filme que foi dublado em italiano, mas que originalmente é em inglês ou americano. Certo? Ou então a voz do ator está lá, né? Um ator bonito, um galã, tal, isso aqui a voz dele é feia. Então o próprio diretor ou o próprio ator pede para que façam, coloquem uma voz bonita para incorporar nesse ator, né? E também, com relação ao foninho, tem a dizer que o foninho tem que estar numa altura suficientemente forte para que você ouça, para que você siga, mas para que só você ouça, para que não vaze. Então uma coisa muito comum que a gente vê é um microfone que está do lado esquerdo, o ator põe o foninho do lado esquerdo, né? Então, junto com a voz dele, sai a voz original e vaza o microfone. Ou, então, ao contrário. Então, o microfone do lado direito, o foninho do lado esquerdo. O microfone do lado esquerdo, o foninho do lado direito. E o outro ouvido, a outra orelha, né? O foninho fechado, para que você se ouça, para que você saiba como é que está saindo aquilo que você está fazendo, para que você acompanhe o seu trabalho. Aliás, antigamente não existia foninho. Talvez por isso a dublagem até fosse uma qualidade um pouco melhor. Porque a gente estava vendo, estava na tela, decorando, ou seja, o filme era dividido em vários pedacinhos, chamados anéis e tal, e a gente ia dublar aquele anel. A gente ensaiava 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes o mesmo anel, decorava as falas que a gente ia falar, né? Aquelas duas falas eram sempre aquelas. Sabia que quando o cara levantasse a mão ele falava, então você falava junto. Estava decorado, né? Hoje, com o advento do foninho, supõe-se que isso facilite a dublagem.
Então tem atores aí que dublam 2 páginas, às vezes, né? Então você ouve a voz no foninho e você fala. Ouve a voz no foninho e você fala. Só que você primeiro ouve e depois fala. Então normalmente você atrasa, né? Você, você bem. Só que no ué já foi. A boca que está lá já começou a falar e sua voz saiu depois exatamente pelo vício do foninho, né? Que faz com que a dublagem seja mais rápida de tudo aquilo que é mais rápido. Tudo não, mas a maioria das coisas mais rápidas tem menor qualidade. Bom, então, falando em orelha, eu estava lembrando de um amigo meu, japonês, uma piada, é verdade. Eu não sou japonês, né? Eu talvez possa ter alguma coisa japonesa, mas o resto eu sou. Agora, esse meu amigo japonês, ele tem um filho que colocou o nome no filho de Aurélio, né? Só que ele chama o filho Olério! Olério! E ele é que escolheu o nome do filho de Aurélio. Não é possível, o cara não consegue falar, ele que escolheu. Não esperava ver como. E não é piada, é verdade. Mas outro fator que pode atrapalhar a atuação do dublador é o ruído, né? Você está lá dublando, parabéns a você! Então não pode ter ruído. Estão mascando chiclete, né? Bem, meus amigos, eu acho. Ou então você está com coceira, aquela manhã, né? Então você se mexe com a cena. Né? O ator, o dublador, né? Faz um trabalho artístico. E é o único trabalho artístico do mundo onde você mata 53 caras, leva 300 rajadas de metralhadora, sobe 80 andares, faz amor 26 vezes em 2 horas, sem se mexer. Você não pode se mexer, você tem que passar toda a emoção sem sair do lugar, sem fazer ruído. É uma das outras coisas que podem separar você da pessoa que está te assistindo. E nós temos que eliminar essas coisas que nos separam, né? Superados esses obstáculos, você está pronto para enfrentar o diretor. Você dubla aquele cowboy de chapéu, viu? Vamos ver. Ou então, para enfrentar o texto, a tradução. Tradução é uma coisa muito difícil, na verdade. Tradução é uma coisa muito difícil porque existem muitas expressões, existem muitas coisas que o americano, gíria, não digo americano, né? Qualquer outro. Gírias, coisas que a gente, por exemplo, se a gente fosse traduzir um saca-bicho, saca-bicho, não, tira o coelho, não tem nada a ver com saca-bicho. Não é verdade? Quer dizer, é muito difícil também, porque você tem que traduzir, o texto tem que ter o tamanho daquilo que está sendo dito lá. Ele não é só traduzir pura e simplesmente. Tem que escolher as palavras, para que comece e termine junto. Tem que escolher as palavras para que a embocadura seja a mais próxima possível, né? Bom, e aí tem uma outra coisa, que é o lip-sync, né? Que é sintonia. Please, por favor. Please, por favor. Não dá, não dá. Please não dá lá, por favor. Não dá? Então diz por obséquio. Nós estamos agora, então, superados por isso, frente a frente com esse que é o grande terror da dublagem. Esse que é a grande conquista, o grande monte a ser escalado, que é o sincronismo. Falar aqui para ser ouvido lá. Dizer aqui, encaixar lá. Fazer com que o que eu estou dizendo esteja sendo dito por ele. Ele que ensaiou não sei quantas vezes, que levou o texto para casa, né? Que adaptou o texto da sua maneira,
que respirou onde achou melhor, que fez as pausas, que falou devagar, que rapidamente lá, que gritou. Né? Ele que é um grande ator, ele que é um grande ídolo, né? Ele que ganhou o Oscar 2 vezes. É esse o cara que eu vou ter que perseguir. Eu. Não, você não vai perseguir. Você vai ter que estar junto com ele. Você vai ter que ser ele. Você agora não existe mais. Ele é você. Dublagem, a arte da despersonalização. E aí é que está o gosto da coisa, o gostoso da coisa. Né? O homem precisa ser sempre desafiado. E esta coisa de ter um limite, uma limitação para a sua interpretação, é que faz com que a dublagem tenha um grande mérito, faz com que aquilo que eu disse é verdade. A gente gosta de dublagem. Eu, de fato, gosto muito. Porque você não pode fazer do jeito que você quer. Você tem aquele limite. É isso que torna mais difícil e justamente por isso mais gostoso. O dublador é um ator tão talentoso que ele faz com que a sua interpretação se integre à interpretação de quem está na tela, sem nada de fora, sem mancha, sem ruído, sem uma junção perfeita de corpo e voz. Corpo e voz. Complementando o trabalho daquele que aparece na tela e muitas vezes melhorando. Né? Tem casos aí, por exemplo, a Disney, há algum tempo atrás, mandou uma carta para uma dublagem de uma dubladora aqui no Brasil, dizendo que em nenhum lugar do mundo os desenhos de Disney estão tão bem dublados como foram aqui e tal. Né? Tem atores que vieram dos Estados Unidos cumprimentar o dublador aqui, achar, puxa, eu queria ter essa voz que você tem. Então tem casos assim, como também tem casos diferentes, casos que a gente estraga justamente por não conhecer, justamente por chegar, vamos dublar, e pau, né? A gente não vem de um processo já entregue basicamente. Seria até oportuno lembrar, o Pires, que eles conheceram por uma feliz coincidência, o Pires fez, sob sua direção, a voz do Bozo no desenho animado. E o produtor, quem inventou o Bozo, chamado Larry Harmon, veio ao Brasil especialmente para orientar como deveriam ser as vozes de todos os desenhos, não somente do Bozo. E em cima dessa orientação do próprio desenho do Bozo, é que se calcou a voz para esse pessoal que faz o personagem do Bozo hoje. Certo, Marcelo? Você deve se lembrar disso. Lembro, né? Larry Harmon teve aí com... Ele acompanha, né? O mundo todo, o trabalho que se faz, né? Então, o que é interpretar? Nós chegamos na interpretação. Para aqueles funcionários de palavras cruzadas, ator com 8 é farsante, né? Ator com 8 letras é farsante. Interpretar, então, não é falsear, é mentir, né? É iludir com veemência. Mas de uma forma tão veemente que a maioria ou todos acreditam. Para que isso aconteça, para que os outros acreditem, é preciso que você acredite. Não é verdade? Para vender uma ideia, primeiro você tem que comprar essa ideia. Então você não consegue vender bem. Algum tempo atrás me apareceu um rapaz, não sei se eu vou botar para o São Marcelo, eu tenho uma voz. Eu não gosto. Aí é que entra também o fator gosto, né? Existem vários profissionais na área, cada um tem uma forma de ver pessoal.
Eu gosto da naturalidade. Eu nem estou gostando de estar tendo isso aqui para falar para vocês. Eu gostaria de estar falando, né? Eu gosto da naturalidade. Então, um fator que pode ser repetido, uns gostam mais disso, outros mais aquilo, é a interpretação. Mas o sincronismo não, né? O sincronismo está junto ou não está. Esse é o grande problema da plágio, a grande dificuldade. Né? Interpretar, posso interpretar de uma forma um pouco mais espionha, um pouco mais séria. E eu gosto do Emerson, não gosto, eu gosto, certo? É uma questão de... Agora, a naturalidade dentro do sincronismo é que é o grande segredo. E também porque a gente gosta de gente que fala como gente. Não é verdade? A gente está cansado de ver as pessoas, sei lá, de repente a gente fez a televisão durante muito tempo, cultura, por exemplo, o pessoal fala, pois é, meu, não sei, eu acho que a gente... Atenção, gravando! Sabe, já assume sabe? Comunicar, inclusive no dia a dia, né? Pessoa com pessoa, não só com ter um microfone, com ter uma câmera, né? A gente conversar normal, né? Tem gente que engana, né? Burro, principalmente aquele que fala pouco. Porque tem medo, se ele abrir a boca, todo mundo vai descobrir que não é toda essa potência que a gente pensa. Então a gente se protege, se defende, né? Faz uma cara feia, uma cara importante, não faz alguma... Procura não dar a sua opinião mesmo, porque tem vergonha, tem medo. Não, se eu disser isso, vão achar que eu sou aquilo. E a gente se despersonaliza. E a gente passa a ser carinho. Como é que aquele deu certo? Então vou lá. E a pior coisa que existe é a pessoa que está fora do seu cenário, está fora da sua realidade. Eu vivo dizendo que eu aprendi nesses 30, agora já 32 anos de carreira, quase 32, que os meus amigos foram aqueles que me disseram não. Porque o cara falava não, eu xingava o nome dele, mas eu ia procurar outra coisa. O pior inimigo é aquele que, opa, sim, claro, como você vai, 15 dias, você volta aí, que a gente vai, tem uma coisa, e tá aí você volta, olha, eu prefiro que o cara chegue e escuta, eu não gostei de você, eu acho que você não serve para isso. Porque aí você tem dois motivos. Um, você de fato chegar para o mundo não serve e vai procurar o seu lugar, porque todos nós temos um lugar na nossa existência. Ou então você vai provar para esse cara que você é bom. Você está motivado a fazer alguma coisa. Eu espero sinceramente que daqui saiam bons elementos, ótimos elementos formidáveis. Mas espero também que se aqueles que não ficarem e permanecerem, que procurem o seu lugar, talvez não seja isso. Nós temos a obrigação de tentar encontrar lugar, temos a obrigação de tentar ser feliz, né? Ser feliz é principalmente estar no nosso fazendo aquilo que de fato a gente gosta. Para isso não precisa experimentar um pouquinho disso, um pouquinho daqui, e chegar e falar, não, eu gosto daquilo lá. Aí vamos lutar, com garra. Mas isso aí é questão de não tem nada a ver com dublagem, eu não sei o que eu falo. Mas, então eu estava dizendo que a voz de gente. Vocês já viram americano falar, por exemplo, né? Já viram? A gente é um personagem, né? Vocês viram agora, se dublaram aí o Clark Kent, né? Vocês viram ele falar? Hey you guys, I have a lot of things to do now, and I don't... É isso, né? Não é, não é isso, né? Você vê o espanhol, por exemplo, né? Me trago los toros, pero si los cuernos, porque los cuernos ya tengo yo, né? É muito bem. Quer dizer, tem lá o francês, né? O David Terence, o inglês, né? We're talking from the British Dolphins, o japonês, né? Oi, né? Mas mesmo eles, dentro dessa afetação para nós, ele que é? Só na cara. Só na cara. A parte japonesa que eu tenho é só no... Mas mesmo eles, com essa
essa afetação para nós, na verdade não são naturais para eles. E isso também dificulta um pouco, porque a gente, com essa cantilena no ouvido, né, com essa forma peculiar de cada povo falar, de repente está falando português, mas com essa canção, com essa melodia estrangeira. Né? O que eu tinha que falar aqui, eu falei antes. Agora, nós temos a nossa forma de falar. A nossa brasilidade interpretativa. Brasilidade interpretativa. Pesquisou, pai. Né? E na minha opinião, como eu já disse antes, tem que ser a mais natural possível. Num país continental como o nosso, né? Cada região fala de um jeito. Ou pelo menos era assim a G. Né? O que é? É a G, sim. Sem quem falou que é a G? Os dois já estão aqui, ó. Os outros ninguém falou nada. A G é antes da Globo. Né? Ou seja, nós temos a história da televisão é AG e DS. Antes da Globo e depois do Silvio, porque também eu estou aqui, não posso fazer uma média. Mas o mineiro, né, deve achar que o paulista fala afetadamente. Né? Assim como o gaúcho, por exemplo, deve achar que o carioca escorrega, verdade. Né? Mas de uma forma ou de outra, as casas de dublagem estão em São Paulo e no Rio. Portanto, nós, cariocas de São Paulo, paulistas do Rio e vice-versa, é que temos a honra de interpretar aquilo que interpretado está. Você pode entender por aqui. Resumindo. Primeiro, nada que de fato tenha valor se consegue sem força, sem esforço, sem luta. E quanto mais difícil a coisa é, mais valor ela terá depois de conquistar. A gente fica suando, aí fica brigando, achando que puxa vida, que não vai dar certo. Mas se a gente consegue um valor muito maior, né? Não é que nem o filho do pai vivo, né? Ele sempre tem problemas existenciais e tal, porque ele acha que é uma continuação do pai. Ele nunca fez nada por ele, né? Se sente. E segundo, é preciso que a gente adquira discernimento suficiente para saber que a gente já pode acreditar na gente. Isso se consegue através da experiência, através da prática. E quanto mais você acreditar em você, você tem que acreditar em você. Isso não é soberbia. Isso não é... Você tem que acreditar, você tem que botar fé em você. E para você botar fé em você, você tem que estar consciente, conhecendo, você tem que estar dominando o mundo onde você está, o local onde você está, a coisa que você faz. Quanto mais você acreditar em você, mais os outros vão acreditar em você. E quanto mais forte você for, mais você vai poder fazer pelos outros. Hoje eu tive uma conversa com o diretor comercial dessa casa. Justamente estava falando isso para ele. Que nós, homens dos veículos comunicativos, nós temos uma grande responsabilidade. E que eu esperava que ele conseguisse, porque parece até que comungou disso que eu estava falando, fazer com que essa coisa passasse para a prática, não ficasse só na teoria. Né? Ou seja, nós podemos melhorar, ou até mesmo mudar o modo de viver do ser humano. Nós é que chegamos até eles. Mesmo numa dublagem, que você não está dizendo a sua mensagem. Você quer falar, meus amigos, o comunismo. Você não está dizendo isso. Você está dublando lá. Quero café? Sim. Mas se você estiver dizendo aquilo com uma força, vai correr no ar uma vibração que vai chegar na pessoa que está assistindo e que vai ter força suficiente para
fazer a pessoa dar uma parada. Pensar um pouquinho. E mesmo que você esteja dizendo uma coisa que não tem nada a ver com a mensagem que você vem, ou seja, tudo que a gente fizer tem que fazer com garra, com amor mesmo. Que a força esteja com vocês. Muito obrigado. Não, Marcelo. Muito bem. Queria agradecer ao Marcelo, em nosso nome. Nós temos feito esse trabalho há bastante tempo, no sentido de poder formar um grupo de trabalho inicial para tentar desenvolver realmente algum programa que a gente procurasse despertar a dublagem como uma profissão e alguma coisa digna realmente. E resolvemos contar com alguns colegas nossos. Um deles, que nós fazemos questão de contar, era o Marcelo Gastão. Porque pelo pouco que vocês, muito pouco, que vocês viram no trabalho dele na televisão, são 30 anos de trabalho, eu acompanho há muito tempo. Nós começamos juntos de calça curta, né? Lá na AIC, como ele citou. É realmente um companheiro de longa data, conhece isso como ninguém, e mais do que vocês, nós ficamos envaidecidos e agradecidos à presença do Marcelo no nosso programa. Antes de café, eu queria pedir para você, queria dar uma satisfação. Nós contactamos alguns de vocês, eu nem sei quem, exatamente para aproveitar mais o tempo. Porque como isso é um balão de ensaio, nós estamos aprendendo também, é verdade, a gente sentiu ao longo dessas primeiras aulas que vocês estavam perdendo uma parte importante que era o treinamento do microfone. Então a gente fez uma tentativa, hoje até que foi muito feliz essa tentativa, alguns vieram mais cedo e muitos aproveitaram. Então eu queria propor, se vocês concordarem, que a gente comece às 7h30 da manhã daqui para frente. Da manhã, né? 7h30 da manhã. Aproveitar mesmo. E a gente aproveita até às 10h30, porque tem estourado até 15 para as 11, 10 para as 11. Eu acho que motiva mais, né? Naturalmente, quem chegar atrasado não tem problema, porque os que forem chegando vão sendo aproveitados para treinar. Então. Hoje nem não deu tempo de avisar a todos, por isso que alguns chegaram e falaram, mas já começou, não deu tempo de avisar todo mundo. E a gente pode fazer um pouco de treinamento, um pouco de palestra, que estão programadas e tal. Depois voltar ao microfone, como vai acontecer hoje. Lembrete, dia 31 de março é véspera de um feriado. Eu acho que não vai ser bom para ninguém vir para cá. É véspera de primeiro. E teoricamente seria o último dia do curso. Eu estou sentindo que não deverá ser. Vocês concordam em eliminar o dia 31 e continuar na semana seguinte? Então, no mínimo, nós vamos ter mais uma terça e mais uma quinta, independentemente de furar esse dia 31. Ok? E no microfone, treinando, dublando, exercitando, que é o importante. E pode ser que a gente chegue à conclusão, inclusive, que esse tempo todo não foi suficiente. Só expor uma coisa. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber é como se muda a voz. Como que você sai de um Barney, vira Marcelo Gastão, daí vira... Isso eu acho a grande loucura de um dublador, e eu não tenho a mínima noção de como conseguir isso. Assim, questão de técnica, de... Olha, uma coisa, é por isso que falar, sabe, falar não vai muito, né? Vai muito é de fácil. Né? Eu acho que muitas vezes aquele negócio de não saber nadar. Você jogou na piscina, você teve que nadar. Sabe? Então eu acho que tem que ter chances, né? Ter oportunidade de fazer e não ter vergonha. Não ter censura, não se censurar, não se criticar, não ficar feio. Não faz uma rima que voz ganiçada, tem que ter essa voz ganiçada. Então não ter vergonha de ir lá e encarar. Tá ouvindo você? Tá ouvindo? Simone? Tá ouvindo? Sabe, aí não se preocupar. Agora, tem um detalhe, eles fizeram isso, como a doutora Amara disse, ao longo do tempo, por intuição, por suor, por tentativa, por garra. Ela tem algumas técnicas que evitam que vocês venham a ter prejuízo vocal. Ela vai traduzir.
A gente não descobriu a fonoaudiologia de graça, entendeu? Felizmente, ela veio num bom momento. Talvez eles façam uma série de autocorreções intuitivas, eles nem sabem por quê. Quando berra, quando modifica a voz, ele não fica rouco no dia seguinte. O Emerson tem dificuldade quando berra ou quando gargalha. A Sueli gargalhou aí, quase morreu, ficou fome. Aí tem problema de respiração também, gargalhar. Diafragma, se você está de pé, se você está sentado. Toda essa coisa. Vocês não vão contar o segredo. Não tem varia de deixar para a pessoa. Não, de fato não é segredo. Não é segredo. Toda essa coisa de aula, de é super, hiper importante. Desde que vocês de fato pratiquem, né? Ou seja, eu não tive um curso de nada. Eu sou artista, quando eu comecei não tinha nada disso, não tinha faculdade, não tinha nada. Né? Mas eu não sei, talvez justamente as minhas coisas foram feitas com arte, com vontade, sem vergonha e muita intuição. E eu acredito muito na intuição, porque a intuição é a maior das experiências, porque ela é calcada nas experiências de vidas anteriores, na minha vida. Então eu fiz a coisa intuitivamente. Se eu cheguei lá e tal, eu não sei, a gente é muito difícil para analisar o trabalho da gente. Sempre acho que a gente está fazendo uma voz parecida com aquela que a gente já fez, assim, entendeu? Mas é tentar, encarar, é chegar e falar, o que é? Você veio aí, gente metida, não vai, faz. Marcelo, você estava no estúdio naquele dia, no desenho animado, acho que você estava. Aí sempre. Os melhores dubladores de desenho animado estavam lá. Eu estava só assistindo. E estava lá o Casaré, o Marcelo, o Rony, Jorge de Barros, etc. Então houve um personagem que chamaram Valdir de Oliveira para dublar. Ele olhou o personagem na frente dos colegas e ele falou assim: vou botar uma voz aí que ninguém aqui conhece. Todo mundo ficou esperando. Ele chegou lá e falou assim: todo mundo não. Estou aqui à sua espera. O estúdio inteiro falou: estou aqui à sua espera. Aquela voz todo mundo fazia. Por quê? Porque é uma experiência que todos eles faziam naquela época. Modificar a voz, dublar 5, 6 personagens no mesmo filme, sem que ninguém reconhecesse a voz deles. Eram experiências próprias, pessoais. O cara chegar e fazer o seu próprio laboratório. Agora, você e todos os demais vão receber técnicas de como alterar a voz, como vão receber. Agora, é como ele falou, tem que ter talento, tem que você mesmo fazer o seu laboratório, chegar. Para você fazer uma voz diferente, mas vai ficar feia, se eu vou ficar com vergonha, não vou falar. Tem que falar, entendeu? Tem que exercitar, senão você não vai dublar aquele personagem. Imagine se eu falo assim, não, mas você tem uma voz bonita e tal. Não pode. Eu vou dublar assim, com uma vozinha aqui. Não pode. Não pode ter a vergonha, tem que ter jeito, tem que... Entendeu? Você tem que ser o seu próprio laboratório. É o que ele falou, nós vamos ensinar, a doutora Amara vai te dar as técnicas, mas vocês têm que praticar. Ele falou. Se não puser em prática, seja com a rolha na boca, como ela ensinou, na frente do espelho, ou tentar criar uma voz diferente, tentar criar a voz, eu acredito que o Marcelo deve ter feito como eu fazia também. E eu mesmo ensaiava, vamos ver se eu consigo fazer uma voz mais grave, mais gorda, para um personagem que tem um tamanho maior. A gente vai procurando, a gente mesmo vai tentando. Entendeu? Então, nós vamos dar as técnicas, explicar. Posso fazer só um comentário aí? Claro. Eu só acho assim, nesse caso, não, o que eu acho mais difícil no caso, digamos que eu consiga fazer mais umas 3 ou 4 vozes. Na hora da dublagem, mantê-la. Ah, sim. Isso eu acho difícil, porque até falar meio como criança eu até consigo, tenho uma filha pequena. Mas e depois, para fazer uma mulher fatal? Eu vou conseguir levar isso até o final? Eu vou? Treino. Treinar. Mas é uma dificuldade que todos nós sentimos. Eu mesmo sinto muitas vezes. Um segredo que dá para nós meninos não precisam saber. Mas o Chaves, por exemplo, eu fiz com 2 vozes. Tem filmes que eu estou com uma voz um pouco mais fina. Perguntar no outro dia. Hoje fez a voz, aí amanhã vai estar sem contar o Chaves foi dublado durante. Descobriram, além de uma voz diferente. A gente desculpa, que eu tô com um negócio meio engatilhado, eu preciso ligar, não consegui contratar a pessoa. Você deixa?
2 minutinhos, eu volto. Bom, já é hora de café, mas só para encerrar, o Chaves foi dublado durante um período de praticamente 2 anos. Né? Período esse em que a gente atravessou enchente, reforma, mudança de microfone, mudança de equipamento. Então, os 140 Chaves que o Marcelo dublou, e mais Chapolin, Colorado, não sei o quê, teve N circunstâncias, sem contar as circunstâncias próprias dele, de uma gripe, de uma afonia ou coisa parecida. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Para a gente manter um padrão é muito difícil. Talvez algum dia a gente chegue lá. A versatilidade é a coisa mais difícil que existe, não só na dublagem, nos atores. Vocês vejam que normalmente o Lima Duarte, por exemplo, que eu considero talvez o melhor ator do Brasil, fica marcado, então fica rotulado, então faz sempre aquilo. Então ele na verdade, nós não temos várias vozes, nós temos uma voz. E essa voz pode ser agudada, ou seja, levada para o agudo. Né? E grávida, não levada para o grave. Né? Então ela vai para o agudo, para o grave e ela normal. No meio, para cima e para baixo. É isso. Agora, a forma de não de colocar essa voz, a forma de arredondar, ou então fazer mais agressivamente, isso é que caracteriza e que monta uma personagem. Então, mesmo o ator, a coisa mais difícil que existe, de fato, é a versatilidade. Né? O mais difícil que tem no item de interpretação é a versatilidade. Os próprios atores de televisão, de cinema, sempre um tipo. É que nem eu ia até perguntar se vocês preferem mais o Marlon Brando, que é Marlon Brando em todos os filmes dele, um cara personalíssimo, ele, pessoa personalíssima. Então o Marlon Brando fazendo Bonaparte, o Marlon Brando fazendo Marlon Brando, sempre o Marlon Brando. Sempre um ator que vocês nem sabem, nem conhecem, por exemplo, Martin Balsam. Não sei se vocês conhecem. Um ator que fez vários filmes, vocês nem lembram dele, porque cada papel ele fez de uma forma que de fato ele não aparecia. Ele fazia parte do contexto. Um ator versátil, um grande ator. Fez Martin Balsam. Se você reportar isso para a dublagem, você vai chegar à conclusão que o dublador com uma voz não muito característica, não muito marcante, pode vir a ganhar mais dinheiro do que o que tem. Eu dublava 2, 3 personagens num filme. Ninguém sabe. Nossa. Exatamente. O Araquém falava, o Araquém. Tem um cara chamado Chico Borges, que falava, era despersonalizado. Ele fazia qualquer voz, ninguém. Um cara chamado Bacari, Roberto Bacari, que na ocasião fazia o Sangue dos Filhos, não sei se você assistiu. Aí ele fez um teste com a gente para fazer o Chaparral. O diretor lá da Excelsior não quis que ele fizesse, porque é uma voz super marcante. Não, mas ele está fazendo o Sangue dos Filhos, que também é da casa lá, pelo Chaparral. Ué, mas ele tem que viver, ele tem que ganhar, você paga. Não, mas agora muito não dá e tal. Então, ou seja, nesse caso é bom que não se tenha uma voz marcante. Você vai ter uma voz marcante 1 ano, 2 anos. Depois, pô, aquele cara de novo, não, mas a mesma coisa que colocar nomes. Não tem outro aí? Aquele negócio de anonimato, colocar nome, dublado por Antônio Silva. Aí, no outro dia, Antônio Silva em. Esse cara, meu Deus. Aí vai começar, é perigoso, sabe? Então começa a podar, você começa, pô, Antônio, você é muito bom, sabe? Esse cara quer dá uma descansa. Esse Antônio Silva, pelo amor de Deus, às vezes nem estão incomodados com a voz dele, mas quando apareceu o nome dele lá, ó, bota esse Antônio Silva aí que também está em todas. Só tem esse cara aqui que ele é primo de quem? A gente teve problema aqui com as novelas mexicanas. Tinham 300 capítulos e reprisavam à tarde e depois reprisavam de novo. Quer dizer, davam quase 1000 capítulos no ar. De repente todo mundo sabia a voz da Mariana, dos Ricos Também Choram. É uma excelente dubladora, Márcia Gomes. De repente ela ficou prejudicada por causa disso. A gente mesmo não escalava. Não é? Depois passamos um período pela Xpita. Xpita só dava a voz da Xpita. E daí? É uma voz difícil de achar, de uma faixa jovem, difícil de encontrar quem faça, ou pega adulto para fazer aquele programa que a gente já falou. Então vamos torcer para ter uma voz descaracterizada. Dublagem, arte. Quem tiver uma voz marcante, que use bem ela. Tá bom? Café, gente. Vamos tomar um café.